Bem, estou de pé logo após a costa leste do Mar Morto. Atrás de mim, aqui estão as ruínas de Sodoma. E na Bíblia, os sodomitas são descritos como pecadores notórios, o que levou esse lugar a ser destruído por fogo descendo do céu há cerca de 4.000 anos. Mas este vídeo não é sobre Sodoma. Na verdade, é sobre uma aldeia de pescadores judaica a mais de 160 quilômetros ao norte daqui, chamada Cafarnaum. Então, o que estou fazendo aqui? Bem, tem a ver com o que Jesus disse a Cafarnaum em Mateus 11. Ele disse: se os milagres que foram realizados em você tivessem sido realizados em Sodoma, ela permaneceria até hoje. Eu lhes digo que no dia do juízo será mais tolerável para Sodoma do que para vocês. Então, o que diabos Cafarnaum fez para receber um julgamento mais severo do que Sodoma? E o que a arqueologia de Cafarnaum nos conta sobre isso? Esta sinagoga massiva aponta para esta igreja massiva que foi construída sobre uma casa do século I do C, na época de Jesus. Por quê? Não se esqueça de apertar o botão de inscrever-se. De Sodoma, localizada no lado leste do Mar Morto, viajamos para o norte até Cafarnaum, na costa norte do Mar da Galileia. Mateus capítulo 4 diz: Jesus foi e viveu em Cafarnaum, que ficava à beira do lago. Em 1865, o estudioso britânico Charles Wilson se tornou o primeiro a escavar as impressionantes ruínas na costa norte do Mar da Galileia, chamadas localmente de Tel Ham. Wilson escreveu: logo estávamos entre essas ruínas, que se forem como acreditamos, as de Cafarnaum. Então Wilson entendeu que o nome Cafarnaum vem do grego Cafarnaum e então do nome hebraico original Kfar Nahum. Kfar significando aldeia e Nahum significando conforto. E o que parece ter acontecido ao longo do tempo é que o Kfar, a aldeia, se tornou um Tel, significando ruínas, e Nahum foi encurtado para Hum. Então, Wilson sabia que quando foi escavar Tel Ham, este era Cafarnaum. E esta identificação de Tel Ham como Cafarnaum é conhecida com certeza. Esta é uma foto da costa norte do Mar da Galileia. É onde o rio Jordão entra no lago, fluindo para ele do norte. E a poucos quilômetros a oeste da Foz do Jordão estão as ruínas de Cafarnaum. No século I, Cafarnaum era uma aldeia de pescadores judaica. E até hoje, as águas logo após a costa de Cafarnaum permanecem um destino popular para os pescadores judeus locais. Música. Então, o primeiro a escavar aqui em Tel Ham foi Charles Wilson, em 1865. E ele começa a escavar as ruínas deste prédio e tenta identificar que tipo de prédio é este. E uma coisa que entregou foi esses bancos que correm ao longo das paredes, que são típicos de sinagogas. Também na sinagoga, vemos a frente da sinagoga aqui em 3 entradas separadas. Então, você tem este edifício monumental de calcário branco no meio das ruínas de basalto preto de Cafarnaum. Wilson escavou parcialmente a sinagoga branca, mas em 1905 e 1907, uma equipe alemã dirigida por Heinrich Kohl e Karl Watzinger a escavou muito mais completamente e publicou seus planos e reconstruções em um livro de 1916 intitulado Sinagogas Antigas na Galileia. Este é considerado um trabalho pioneiro até hoje. Os alemães fizeram uma reconstrução da sinagoga branca. E esta foto mostrando os escombros deste prédio destruído mostra que bagunça complicada eles estavam lidando ao estudar cada peça de arquitetura para determinar de que parte do prédio ela havia vindo. Desta forma, eles produziram este plano superior e essas reconstruções. E o que temos que entender quando vemos sua reconstrução da sinagoga branca é que isso não era especulativo, era baseado na arqueologia. É importante entender que, assim como você encontra um vaso quebrado e o cola de volta em um vaso inteiro, é isso que os alemães estavam fazendo com este prédio.
Eles pegaram cada uma dessas peças de arquitetura e tentaram determinar de onde havia colapsado ou caído e como se encaixava na reconstrução deste prédio inteiro. E assim, por exemplo, se eles colocaram uma janela na frente do prédio, é porque quando estavam escavando na frente do prédio, encontraram partes desses peitoris de janela de pedra que haviam caído e estão reconstruindo então o prédio com base em suas descobertas. E quando fizemos nosso próprio modelo 3D desta sinagoga branca, baseamos na planos e reconstruções de Cole e Watzinger, que se basearam no que encontraram no solo durante suas escavações deste prédio. É importante para nós entendermos como os judeus usavam este prédio para seu culto, porque isso vai nos ajudar a conectar aos relatos bíblicos que vamos ler mais tarde. Do lado leste havia um pátio ao ar livre, e a oeste dele o prédio da sinagoga em si. Dentro, paredes baixas sustentando fileiras de pilares delimitavam uma área retangular no centro do prédio chamada nave. Entre as fileiras de pilares e as paredes do prédio, havia 3 corredores no leste, oeste e norte, com bancos de pedra correndo ao longo das paredes leste e oeste. Havia 4 entradas para esses corredores, mas a entrada principal da sinagoga estava no meio da parede sul. Olhando para o norte, na face sul externa do prédio, vemos 3 entradas com a principal no meio e acima delas, janelas. Obtemos a perspectiva oposta quando entramos na sinagoga e nos viramos de volta para que estejamos olhando para o sul. Os anciãos teriam se sentado nos bancos, com a maioria das pessoas sentadas no estilo oriental em tapetes no chão, de frente para o sul, em direção à frente da sinagoga. A razão pela qual a sinagoga está orientada para o sul é porque ao sul de Cafarnaum estava o templo em Jerusalém. Na verdade, tanto Wilson quanto Cole e Watzinger escavaram e estudaram muitas das sinagogas na área da Galileia e todas elas estavam orientadas para Jerusalém. Isso é porque esta é a direção da oração. A oração de dedicação de Salomão é descrita em 1 Reis 8, onde o rei Salomão ora sobre este templo que construí. Ouve a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando oram em direção a este lugar. Ouve do céu o teu lugar de morada, e quando ouvires, perdoa, pois não há ninguém que não peque. A direção da oração está diretamente relacionada ao perdão, porque vemos Salomão entendendo que todos pecam, e assim no futuro, quando Israel pecar, eles podem orar em direção ao templo que ele construiu em direção a Jerusalém. E o Senhor ouvirá suas orações e perdoará seus pecados. E vemos Daniel durante seu exílio na cidade de Babilônia, praticando esta direção de oração. Daniel 6:10 diz que Daniel foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas se abriam em direção a Jerusalém. 3 vezes ao dia ele se ajoelhava e orava. Então, vemos essas janelas no quarto de Daniel se abrindo em direção a Jerusalém, são como as entradas e as janelas na sinagoga em Cafarnaum. Assim como Daniel, durante o Império Babilônico, está orando em direção a Jerusalém e seu templo, também no Império Romano, temos os judeus em Cafarnaum orando em direção a Jerusalém e onde o templo havia sido construído. Em seu relatório, Cole e Watzinger explicam o que encontraram da arquitetura interior no lado sul da sinagoga. Eles escrevem: parece que a pequena arquitetura foi construída em toda a largura da nave, formando uma espécie de Santo dos Santos. No centro, sob o frontão, o santuário da Torá, provavelmente um pequeno pódio com degraus na frente. Aqui está a sua reconstrução do pódio em uma plataforma elevada, e atrás dele, o santuário da Torá, onde os rolos sagrados das escrituras hebraicas eram guardados e trazidos para o pódio para leitura pública. Enquanto escavava entre essas entradas, ele encontrou o que são chamados de arcos da Torá, onde as escrituras eram guardadas.
Ele também encontrou um pódio que era usado pelo rabino ou por quem quer que estivesse lendo as escrituras publicamente dali. Então, esta é a frente do prédio e está voltada, como todas as sinagogas galileias, para o sul em direção a Jerusalém. O próximo escavador em Cafarnaum foi Gaens, ou Vole, e ele escavou lá nos anos 1920, e na frente da Sinagoga Branca, ele descobriu uma igreja octogonal que datava do século IV d.C. E assim agora temos esta sinagoga judaica e na frente dela uma igreja cristã primitiva. Agora, o que fez as descobertas mais significativas em Cafarnaum foi Virgílio Corbo. E ele começou suas escavações em Cafarnaum a partir de 1969 e cavou pelos anos 1970 e até os 1980. E uma razão pela qual ele fez descobertas tão significativas foi porque cavou fundo. Ele queria saber o que esta igreja bizantina octogonal estava comemorando. E assim, ele cavou por baixo dela e encontrou uma casa que muito claramente datava das moedas e da cerâmica do século I d.C., a época de Jesus. No relatório de escavação de Corbo, ele escavou abaixo da igreja octogonal. Em seu plano superior, ele mostra os restos de paredes de casa do século I em preto. Esta parede de casa é vista nesta foto de escavação abaixo das paredes da igreja. E essas paredes do século I ainda podem ser vistas em Cafarnaum hoje. Inscrições foram encontradas nessas paredes de casa primitivas que mencionam tanto Pedro quanto Jesus Cristo. E assim, você tem esta casa da época de Jesus. Construída sobre isso está esta igreja primitiva, igreja octogonal. E se você visitar o local hoje, verá que construída sobre isso está a igreja moderna. Agora, atrás de mim aqui estão os edifícios de basalto, casas que compõem esta aldeia de pescadores de Cafarnaum. E assim, ao olharmos para esta aldeia que foi desenterrada e fazermos a pergunta simples: qual dessas casas é a casa famosa em que o Messias viveu e ministrou? Bem, é bastante óbvio, não é? É a que tem uma coisa construída sobre a outra. Então temos essas fases de diferentes igrejas que, quando voltamos à mais antiga, então temos uma casa do século I d.C., que obviamente é a casa famosa nesta aldeia de pescadores, onde Jesus viveu e teve seu ministério. E assim temos esta pilha de arqueologia para as igrejas. E Corbo voltou à sinagoga então e cavou abaixo do piso. Então, em 1981, Corbo e sua equipe de escavação cavaram através do piso desta sinagoga branca. E então, por baixo dela, encontraram o piso de basalto de uma sinagoga anterior que datava do século I a.C., ao século I d.C., a época de Jesus. E você pode ver parte dessa sinagoga na camada por baixo da sinagoga branca. E está em uma linha ligeiramente diferente da sinagoga acima dela. Elas estão um pouco desalinhadas uma da outra, o que mostra que as paredes de basalto preto por baixo não foram feitas apenas como fundação para a sinagoga de calcário branco em cima dela. Então temos esta pilha de sinagogas. E lembre-se novamente, isso é típico. A sinagoga não se movia pela cidade. Se fosse destruída e uma nova fosse construída, essa nova sinagoga era construída sobre as ruínas da sinagoga antiga. E é isso que aconteceu aqui em Cafarnaum. Então, para realmente entender e escavar mais completamente a sinagoga de basalto preto, você teria que remover esta sinagoga de calcário branco espetacular. E isso nunca aconteceu. Então as escavações puderam determinar que o plano da sinagoga de calcário branco era quase idêntico à sinagoga de basalto preto subjacente. No entanto, porque aquilo não foi removido, eles não puderam encontrar entradas nessa sinagoga anterior. Mas, com base no mesmo plano da que está acima, é lógico que a entrada principal da sinagoga anterior e a orientação eram as mesmas da construída em cima dela. Se o plano era quase idêntico para a sinagoga superior à inferior,
então a orientação logicamente também seria a mesma. Agora, vamos trazer a Bíblia para isso. Mas lembre-se de que, ao fazermos isso, precisamos descer para aquela camada que Corbo escavou, e é a casa e a sinagoga, feitas de pedra de basalto local. Esses são os prédios que estão sendo mencionados nas Escrituras do Novo Testamento. E um bom lugar para começar é Lucas 7, porque menciona ambos esses prédios que foram descobertos e escavados por Corbo. Então, Lucas 7 começa com as palavras: quando Jesus entrou em Cafarnaum. Então, sabemos que este relato aconteceu em Cafarnaum e somos contados sobre este centurião que envia uma mensagem a Jesus porque tem um servo doente e quer que Jesus cure seu servo. E as pessoas de Cafarnaum dizem a Jesus: você deve ajudá-lo, porque este é o homem que construiu nossa sinagoga. Então aqui temos uma data correspondente, porque Corbo disse que, com base nas moedas, esta sinagoga primitiva foi construída em algum momento na primeira metade do século I do.C. E então somos contados aqui em Lucas 7 que este centurião, que está vivendo na primeira metade do século I do.C., é quem construiu aquela sinagoga. Então, Jesus foi com eles e diz especificamente que ele não estava longe da casa. Que casa é essa? Bem, obviamente a casa onde Jesus vivia e a casa que ele usava como quartel-general para seu ministério galileu. E assim, esta outra mensagem chega a Jesus, onde o centurião diz: não se incomode, você não tem que vir aqui. Basta dizer a palavra e meu servo será curado. E quando Jesus ouviu isso, ele ficou impressionado com a fé deste homem. E ele disse: não encontrei uma fé tão grande nem em Israel. E assim, não é incrível que o homem pelo qual Jesus fica impressionado com sua fé e diz isso sobre não ter encontrado uma fé tão grande nem em Israel, é o mesmo homem que construiu a sinagoga em Cafarnaum? Marcos 1:21 diz: eles foram a Cafarnaum e quando chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Sabemos que Jesus ensinou nesta sinagoga primitiva em Cafarnaum. E podemos imaginar porque podemos ver as pessoas sentadas nos tapetes e ao longo dos bancos de frente para o sul, em direção a Jerusalém, e Jesus de pé no pódio, e então atrás dele estaria o santuário da Torá, onde os rolos eram guardados. Então mantenha esta visão em mente e então pense em Atos 15:21, que diz que desde tempos antigos Moisés é lido todo sábado na sinagoga. E claro, isso seria o caso também para a sinagoga de Cafarnaum. Então você tem Jesus que está ensinando nesta sinagoga de pé no pódio. Todo mundo está de frente para ele e atrás dele está o santuário da Torá, onde os rolos de Moisés são guardados, onde por gerações eles foram lidos para o povo de Cafarnaum. E aqui você tem o que está ensinando agora na sinagoga, que diz de si mesmo: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque Moisés escreveu sobre mim. Não só Moisés era lido todo sábado na sinagoga, mas também os profetas. E isso incluiria, é claro, Isaías e Isaías 9, que tem a profecia que fala sobre o território tribal de Zebulon e Naftali, Galileia das nações. Esta é a localização de Cafarnaum. E então diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E assim Jesus, vivendo em Cafarnaum e usando como quartel-general para seu ministério galileu, é o cumprimento desta profecia. E vemos isso em Mateus 4, que cita esta mesma profecia de Isaías 9. E então termina dizendo que a partir daquele tempo, Jesus começou a pregar: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Agora, claro que Moisés era lido, que os profetas eram lidos toda semana na sinagoga, é o que levou a esta expectativa dos judeus por um Messias vindouro. Então, muitos milagres acontecem em Cafarnaum. Não tenho tempo para passar por todos eles, então me limitarei a apenas 2. Um que acontece na sinagoga e o outro que acontece na casa. Ambos esses prédios foram encontrados por Corbo
em suas escavações em Cafarnaum. Então, em Marcos capítulo 1, vemos que em Cafarnaum, quando chegou o sábado, então Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. E enquanto ele ensina, um homem que o ouve, que está possuído por um espírito impuro, grita: "Eu sei quem você é, o Santo de Deus." E Jesus repreende severamente: "Cale-se e saia dele." E assim este homem é sacudido violentamente e este espírito impuro sai dele com um grito. As pessoas, quando veem isso, ficam impressionadas e dizem entre si: "O que é isso? Que novo ensino é este? Como esta pessoa tem esta autoridade? Ele tem autoridade mesmo sobre demônios." Porque lembre-se de que demônios são mais poderosos que pessoas, e Deus é mais poderoso que demônios. E assim, se essa pessoa que está ensinando na sinagoga tem autoridade sobre demônios, então isso significa que ele tem o poder de Deus para lidar com esse espírito impuro. E então lemos no final desse relato que a notícia sobre ele e esse milagre se espalhou por toda a região da Galileia. E começamos a ver por que Cafarnaum se tornou conhecida, famosa pelos milagres de Jesus. Então, Marcos capítulo 2 nos diz que Jesus, mais uma vez, entrou em Cafarnaum porque havia voltado para casa. E assim, ele começa a ensinar na casa onde vive. E uma multidão enorme se reúne nessa casa. E temos esses 4 homens que estão carregando um paralítico em uma maca, e eles não conseguem chegar a Jesus por causa dessa multidão que está até fora da porta da casa. Então, eles sobem no telhado e lembre-se, essa é a casa que Corbo encontrou em suas escavações, que foi mais tarde comemorada por essa igreja bizantina primitiva. E assim eles sobem no telhado dessa casa. Eles abrem um buraco. Eles descem esse paralítico em uma maca diante de Jesus. E quando ele vê o paralítico, ele diz: "Seus pecados estão perdoados." E os mestres da lei que estão sentados lá dizem: "Isso é blasfêmia, porque só Deus pode perdoar pecados." Jesus diz a eles: "Para que vocês saibam que eu tenho a autoridade de Deus para perdoar pecados." Então ele diz ao paralítico para se levantar, pegar sua maca e andar. E quando as pessoas veem esse paralítico andar, elas ficam impressionadas e dizem: "Nunca vimos nada igual." Pense novamente para onde a sinagoga está apontando. Porque lembre-se, a direção da oração tem a ver com o perdão de pecados. Estava apontada para o templo. Mas mais imediatamente, a sinagoga em Cafarnaum estava apontada para a casa onde Jesus vivia e usava como sede para seu ministério galileu. Quer dizer, se você estiver em Cafarnaum, você vê onde a sinagoga está, para onde aponta, e bem na frente dela, ao sul, está a escavação dessa casa sob essa igreja octogonal. As 2 funções principais de uma sinagoga são, em primeiro lugar, para a leitura pública das Escrituras. O que as Escrituras fazem? Proclamam esse Messias vindouro. E o Messias veio bem ali, na casa que mais tarde se tornou diferentes fases de uma igreja. Uma coisa construída em cima da outra. A outra coisa que eles fazem em uma sinagoga é oração. E algumas das principais orações que eles davam de volta no século I do Cristo eram pela vinda do Messias, que novamente veio bem ali nessa vila, nessa casa que tem sido comemorada desde então. Se você pensar novamente em Jesus, de pé no pódio, na frente da sinagoga, então atrás dele está a direção de Jerusalém, onde ele em breve irá para dar sua vida na cruz pelo perdão de pecados. E ele é o que devemos direcionar nossas orações, porque ele é o que realizou a obra, que então permite a Deus manter a justiça ao mesmo tempo em que nos perdoa nossos pecados. Então, em João capítulo 6, temos esse sermão muito controverso que Jesus dá. E se você pular para o final dele, no versículo 59, diz que Jesus disse essas coisas enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Jesus disse: "Eu sou o pão da vida. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
A menos que vocês comam a carne do Filho do Homem e bebam o seu sangue, vocês não têm vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E a resposta a esse sermão em Cafarnaum é que a partir daquele tempo, muitos de seus discípulos que o seguiam se voltaram e não o seguiram mais. E Jesus diz aos 12, vocês também querem ir embora? E Pedro diz, para onde iríamos? Sabemos que você é o Santo de Deus. O pecado de Cafarnaum é que eles tinham suas escrituras lidas na sinagoga de geração em geração. As escrituras de Moisés e os profetas proclamando a vinda desse Messias e até que ele viria como uma grande luz para a região da Galileia. E então ele vem, e não só isso, ele ensina na sinagoga deles, e ele vive em uma casa na cidade deles, e realiza milagre após milagre após milagre. E apesar de tudo isso, a vasta maioria das pessoas vivendo em Cafarnaum rejeita Jesus, e não crê nele, e o segue como seu Messias. E esse é o pecado que então trará a eles uma maldição, e trará um julgamento mais severo no dia do julgamento do que os sodomitas receberão. Algo que realmente me impressionou foi o quão impressionadas as pessoas de Cafarnaum estavam com Jesus. Elas ficaram impressionadas com seu ensino. Que ensino novo é esse? Elas nunca ouviram alguém ensinar com tanta autoridade. Elas ficaram impressionadas com seus milagres. Nunca vimos nada igual. E ainda assim, as mesmas pessoas que ficaram impressionadas com Jesus, no final, a maioria delas não creu nele, ou o seguiu como o Messias. E isso me faz pensar agora, hoje, quando olhamos de volta para a história, a figura histórica que se destaca mais de toda a história é Jesus de Nazaré. E pessoas ficam impressionadas com seus ensinamentos. Pessoas ficam impressionadas com seus milagres, que ele foi à cruz e deu sua vida, que ele ressuscitou da sepultura. Mas me impressionou que não basta ficar impressionado. As pessoas de Cafarnaum demonstram isso. Você também tem que comer sua carne e beber seu sangue para ter vida eterna. Em outras palavras, você tem que participar da obra que Jesus realizou na cruz para que a justiça pudesse ser mantida pelos pecados, ao mesmo tempo em que, pela graça, o perdão pelos pecados pudesse ser oferecido a nós. Então, não fique apenas impressionado com Jesus. Creia nele e siga-o como Messias. É tão útil se você estiver disposto a apertar o botão de inscrever-se. Isso realmente ajuda a divulgar essa informação. Deixe um link. Você pode assistir outros vídeos como este no nosso canal do YouTube. Você pode assistir outro vídeo bem aqui. Imagine uma cidade amaldiçoada por Jesus com um julgamento pior que o de Sodoma. A mesma Sodoma destruída pelo fogo divino. O que uma vila pacata como Cafarnaum fez para merecer isso? Fique comigo até o final, porque as ruínas que revelam esse mistério vão explodir sua mente e conectar a Bíblia à realidade como nunca. Estou aqui, na margem leste do Mar Morto, com as ruínas flamejantes de Sodoma atrás de mim. O castigo pelos pecados gritantes há 4.000 anos, quando o céu desabou em chamas. Mas espere, este vídeo não é sobre destruição, é sobre Cafarnaum, uma vila de pescadores judaica a 160 quilômetros ao norte, onde Jesus realizou milagres épicos. Por que comecei aqui? Porque Jesus mesmo ligou os dois em Mateus 11. Se os milagres de Cafarnaum tivessem acontecido em Sodoma, ela ainda existiria hoje. Mas para vocês, será pior que para Sodoma no juízo final. Uau! O que rolou em Cafarnaum para merecer isso? A arqueologia responde: olhe essa sinagoga gigante apontando para uma igreja construída sobre a casa de Jesus no século I. Por quê? Inscreva-se agora e ative o sininho. Você não vai querer perder as revelações que vêm a seguir. De Sodoma, no leste do Mar Morto, rumamos norte para Cafarnaum, na beira do Mar da Galileia.
o spot perfeito para pescadores judeus. Como em Mateus 4, Jesus foi morar em Cafarnaum, à beira do lago. Em 1865, Charles Wilson, o britânico pioneiro, chega às ruínas de Tel Hum e declara: essas são as de Cafarnaum, o nome do hebraico Cafar Nahum, Vila do Conforto, que virou Ruínas do Conforto com o tempo. Certeza absoluta. Veja essa foto da costa norte da Galileia, onde o Jordão deságua. A oeste, Cafarnaum, vila de pescadores no século I, ainda hotspot para judeus locais hoje. Música épica sobe. Wilson escava primeiro em 1865 e flagra bancos nas paredes, marca de sinagoga. 3 entradas frontais, calcário branco contrastando com basalto preto. Em 1905-1907, os alemães Heinrich Kohl e Karl Watzinger mergulham fundo, publicando em 1916 Sinagogas Antigas na Galileia, obra-prima até hoje. Eles reconstroem dos escombros, como um quebra-cabeça arqueológico. Cada pedra conta uma história. Não era chute, era ciência. Janelas na frente. Encontraram peitoris caídos lá. Agora, imagine o culto. Pátio aberto a leste, nave central com pilares, corredores e bancos. Entrada principal ao sul. Por quê? Para Jerusalém, o templo ao sul. Todos os anciãos sentavam nos bancos. O povo no chão de frente ao sul, orando pelo perdão, como Salomão em 1 Reis 8. Ouve quando oramos para este lugar e perdoa nossos pecados. Ninguém é perfeito. Daniel, no exílio, fazia o mesmo. Janelas para Jerusalém, 3 orações diárias. Daniel 6:10. Igual à sinagoga de Cafarnaum sobre Roma, orações para o templo perdido. No sul, Santo dos Santos, pódio para a Torá, arcos para rolos sagrados, Rabino Leali de frente ao sul. Nos 1920s, Gaines, ou Foley, descobre a igreja octogonal do século IV na frente da sinagoga. Judeus virando cristãos. Mas o craque é Virgílio Corbo, de 1969 aos 80s. Ele cava fundo sob a igreja e acha uma casa do século I, com moedas e cerâmica provando época de Jesus. Paredes pretas visíveis hoje, inscrições a Pedro e Jesus. Atrás de mim, casas de basalto da vila. Qual era a de Jesus? A óbvia, camadas de igrejas em cima. Da casa do Messias, a igreja bizantina, a moderna. Pilha de fé. Corbo cava sob a sinagoga branca. Piso de basalto do século I no Ancê. Almindobusê, desalinhada, mas plano idêntico. Orientação sul para Jerusalém. Típico. Sinagogas se reconstroem no mesmo lugar. Agora a Bíblia explode aqui. Lucas 7. Jesus entra em Cafarnaum. Centurião pede cura para servo. Locais. Ele construiu nossa sinagoga. Data bate. Primeira metade do século I. Jesus vai à casa, a dele, sede do ministério. Centurião, basta dizer a palavra. Jesus, nem em Israel vi fé assim. Incrível, o construtor da sinagoga tem fé que choca Jesus. Marcos 1:21. Sábado em Cafarnaum, Jesus ensina na sinagoga. Imagine, povo nos tapetes, ele no pódio, Torá atrás, como Atos 15:21, Moisés lido todo sábado. Jesus, se crescem em Moisés, creriam em mim, ele escreveu sobre mim. Profetas também. Isaías 9, luz na Galileia de Zebulon e Naftali, Cafarnaum. Mateus 4 cita, Jesus prega, arrependei-vos, o reino está perto. Expectativa messiânica fervia. Milagres, só 2 bombásticos. Marcos 1, na sinagoga, demônio grita, tu és o santo de Deus, Jesus, e saia. O homem treme, espírito foge gritando. Povo, que autoridade sobre demônios, poder de Deus. Notícia explode na Galileia. Cafarnaum vira epicentro de milagres. Marcos 2, Jesus em casa. A de Corbo, multidão lota. 4 amigos sobem no telhado, abrem buraco, descem paralítico. Jesus, teus pecados perdoados. Fariseus, blasfêmia. Jesus, para provar, levante e ande. Ele anda. Nunca vimos isso. Sinagoga aponta para a casa. Oração por perdão leva ao templo. Mas Jesus é o perdão vivo.
Sinagoga, lê Escrituras, Messias vem. E ora por ele, que chega na casa virando igreja. Jesus no pódio, olhos para Jerusalém, onde morre pela cruz pelo perdão. Dirija orações a ele, justiça e graça unidas. João 6, na sinagoga, eu sou o pão da vida. Comam minha carne, bebam meu sangue para a vida eterna. Discípulos fogem. Pedro, para onde? Tu és o santo, o pecado de Cafarnaum. Gerações lendo Moisés e profetas sobre o Messias na Galileia. Luz vem. Ele chega, ensina, mora, milagres sem fim. Mas a maioria rejeita. Por isso, maldição pior que Sodoma. Impressionante. Eles ficavam boquiabertos com ensinamentos e milagres. Que autoridade! Nunca visto, mas não creram. Hoje Jesus destaca na história. Ensinamentos, cruz, ressurreição nos fascinam. Mas Cafarnaum avisa, não basta admirar. Participe, creia, siga o Messias para a vida eterna. Inscreva-se agora para mais revelações bíblicas que mudam tudo. Ative o sininho.